Chegou a hora da gente pressionar pelo impeachment do Lula. O aumento de impostos, o aumento dos gastos, o luxo, tudo com dinheiro público e também os escândalos de corrupção, não dá mais para aguentar e achar que a gente vai conseguir sobreviver sob esse governo. Agora, para derrubar um governo, a gente precisa de apoio popular. A gente precisa que as pessoas se mobilizem e estejam ativas, esperançosas e acreditando que a própria ação vai dar o resultado final. Eu já passei intensamente por um processo de impeachment, que foi o impeachment da Dilma, organizando manifestações e assim, várias e várias vezes a opinião pública chegava num ponto de achar que não ia dar em nada. Fizemos uma grande manifestação, 1 milhão de pessoas, eu me lembro, dia 15 de março de 2015, a reação do Congresso foi jogar panos quentes, a reação do governo federal foi dizer que foi uma manifestação generalizada contra a corrupção, não contra o governo, não pelo impeachment, e a imprensa inteira acobertando a verdadeira razão por trás das manifestações, que era o pedido de impeachment. Genericamente, a gente assistia na Globo manifestações contra a corrupção, quando na realidade eram manifestações contra o governo, pelo impeachment da Dilma. É verdade, tinha outros grupos, e não o Movimento Brasil Livre, do qual sou parte, fundador, coordenador, com muito orgulho, que pediam genericamente o fim da corrupção, e isso não leva a lugar nenhum. Você precisa ter um CPF, você precisa ter um alvo, um objetivo, um endereço, você precisa ter exatamente onde você quer chegar. E isso, claro, acabava atrapalhando na comunicação. Mas o meu ponto é, várias e várias vezes eu vi a maior parte das pessoas desanimando, achando que impeachment é uma coisa que se consegue em 1 mês, 2 meses, 3 meses, com 1 milhão de pessoas na rua. Não, é um trabalho desgastante e que exige perseverança. Uma coisa é ter milhões e milhões de pessoas falando em rede social que querem impeachment. Outra coisa é levar essas pessoas pra rua. Outra coisa é essas pessoas sacrificarem um dia delas, de trabalho, de descanso, de estudo, fazer com que elas acreditem que essa ação delas vai dar um resultado e manter essas pessoas mobilizadas por pelo menos 6 meses, que é o tempo mínimo de um impeachment. Mínimo. Então, eu vou resumir aqui pra vocês. Eu vou apresentar o pedido de impeachment com base na pedalada fiscal que o governo Lula fez no programa Pé de Meia. A Lei 1079, que é a Lei dos Crimes de Responsabilidade, prevê que o governo federal não pode gastar sem autorização do Congresso Nacional. Isso é uma espécie de pedalada fiscal. E é exatamente o que o governo fez com o programa Pé de Meia, não à toa. Mobilizou ministros do governo para paralisar as investigações do Tribunal de Contas da União. Pois muito bem, estarei apresentando uma denúncia com base nisso. Segundo ponto, estou criando um site com abaixo-assinado para que as pessoas manifestem que são a favor do impeachment do Lula. E mais do que isso, manifestem que, caso a gente convoque manifestação, toda pessoa que assinar se compromete a ir para a rua, certo? Pois muito bem. Se nós conseguirmos 3 milhões de assinaturas, nós, do Movimento Brasil Livre, convocaremos manifestações pelo impeachment do Lula. Repito, é muito pior a gente convocar manifestação e a manifestação não ser grande do que a gente não convocar. Se a gente não fizer nada, pelo menos a gente tem alguma força para impor derrotas ao governo e desgastar o governo até o fim do mandato do Lula. Se a gente fizer a manifestação e a manifestação for média, acabou qualquer poder que a gente tem de frear qualquer medida ou de impor qualquer derrota ao governo Lula. Por isso, quando você for assinar esse abaixo-assinado, você assine com compromisso de homem, com palavra, com convicção. Você assine sabendo que você está se comprometendo aí em todos os atos que a gente convocar nos 6 meses, pelo menos, no mínimo, necessários para a gente derrubar o presidente da República. Você saiba que você está assumindo um compromisso. Quer realmente que a gente faça, que a gente organize? Eu já passei por isso. É colocar alvo na nossa testa, é colocar o judiciário em cima da gente, aparelhado pelo governo, os setores do judiciário que estão aparelhados pelo governo, colocar os setores do Ministério Público que estão aparelhados pelo governo, colocar os setores da Polícia Federal que estão aparelhados pelo governo em cima de mim, do meu CPF, da minha casa, da minha família, dos meus colegas, dos meus amigos de movimento. Então, pra gente fazer isso, a gente não vai se arriscar à toa. A gente precisa ter o respaldo de vocês. E o mínimo que vocês precisam fazer para dar esse respaldo é se comprometer a comparecer nos atos que a gente vai convocar. Querem que de fato aconteça? Então, assine e dê essa demonstração. Se não bater, a gente vai entender o recado. Olha, tem muita gente querendo o impeachment, mas é gente que não está disposta a lutar por isso. Se você quer, mas não está disposto a lutar, você não me serve. Você não serve ao seu país. Você não serve para lutar por causa política nenhuma. Milhões e milhões de pessoas despertaram.